professora Francisca Lopes, que vai falar um pouco sobre a inclusão do aluno autista dentro da escola. Ela é pós-graduada em Educação Inclusiva, especialista no atendimento educacional especializado AEE. Atualmente, ela trabalha como pedagoga e está atuando no Colégio GPC, aqui do município de Santana. A gente vai fazer algumas perguntas e tirar algumas dúvidas da população que mandou para a gente, para a professora que é especializada nessa área, tá bom? Professora, o Raimundo do Paraíso, do bairro Paraíso, quer perguntar para você qual a dificuldade do professor com o aluno autista na sala de aula. Ok, olá a todos. Apesar da gente falar de inclusão já há bastante tempo, muitos professores ainda têm muita dificuldade em relação a esse atendimento ao aluno autista. Muitos colocam a questão da formação continuada, de cursos na área, de como lidar com a criança, a questão do comportamento. E aí eles colocam muito essa questão que tem que haver formação. Então, hoje a gente já consegue vislumbrar alguns cursos na área, principalmente cursos online, que vem direcionar a metodologia de como o professor ele deve receber essa criança na escola. Então, o que a gente vê muito pontuar essa questão de como atender esse aluno, de como estar com ele, de fazer a inclusão dele dentro da escola. E um dos questionamentos também dos professores é sobre a avaliação dessa criança. De que forma eu devo avaliá-lo, como avaliá-lo, a questão de adaptação curricular, de como ele deve adaptar essas atividades. Então, esses ainda são alguns entraves para que se efetive a inclusão da criança autista na escola. Agora a gente vai para a segunda pergunta, que veio da Vila Amazonas, foi a senhora Jaqueline que fez. Ela perguntou como trabalhar com uma criança autista na educação infantil, professora, ela quer saber. Bom, a pergunta é pertinente, porque muitas vezes os profissionais da educação infantil pensam que ter uma criança com deficiência dentro da sala tem logo que focar na alfabetização, e não. A educação infantil é estimulação precoce. Então, quanto mais cedo essa criança ela for estimulada, o desenvolvimento dela será muito mais rápido. Então, na educação infantil, os professores eles devem focar em trabalhar a área da percepção, a questão da psicomotricidade, do sentar, do que está dentro, do que está fora, a questão das emoções, a questão do brincar. O brincar ele é muito importante nesta fase também, porque a criança ela tem que saber as funções do brincar, por que ela utiliza aquele brinquedo, por que ela faz aquele jogo, por que ela está participando daquela roda de conversas, ali naquele momento com as crianças. Essa questão também da sensibilização, da inclusão dele dentro da escola, nesse momento que é tudo novo. Então são essas orientações que a gente dá, que a gente fala que a educação infantil ela é estimulação precoce. A gente vai trabalhar todas aquelas habilidades que vai lá na frente desenvolver a escrita, a leitura, Então a questão motora mesmo ela é essencial nesta fase. E a gente continua com a pergunta da população que tem muitas dúvidas sobre esse assunto, Agora vamos para a senhora Priscila da Pissarreira. Ela pergunta, professora, como funciona o aprendizado de uma criança autista? A questão da aprendizagem da criança autista ela é bem diversificada, porque todos aprendem de uma forma diferente, Nós já somos adultos, nós aprendemos de forma diferente. Estamos na faculdade, estudando, nós aprendemos de forma diferente. Visual, concreto. A criança autista, ela é muito visual e muito concreta, Então, essa questão de atividades, a aprendizagem dessa criança, ela é muito através de estímulos, materiais concretos que você vai produzir de acordo com o nível com que a tua criança se encontra. Porque você não vai
trabalhar com uma criança que está lá na educação infantil, você já vai introduzir uma atividade de leitura e escrita com ela, né? Então, qual é o primeiro passo? De você conhecer a tua criança e de você elaborar atividades que ela vai acertar. E conforme ela for acertando, você vai mudando o nível de dificuldade das atividades para ela. Então, a criança autista, ela precisa de recursos muito visuais e materiais concretos, palpáveis, que ela possa estar ali manuseando. E agora vamos para a próxima pergunta, que é da dona Luísa, da Nova Brasília. Ela pergunta como os pais podem ajudar no desenvolvimento da criança autista, professora. Eu digo assim, que os pais, eles são os melhores terapeutas, né, das crianças com deficiência, porque é em casa que nós começamos a estimular atividades da vida diária, atividade da vida autônoma, né? Atividades funcionais como utilizar o banheiro, ter uma rotina, uma sequência de atividades. As nossas crianças, elas precisam ter uma rotina estipulada para elas. Quando eu vou acordar, o que eu vou fazer? Eu vou escovar o dente, eu vou tomar banho, eu vou tomar o café. Então, tudo tem que ser organizado. Então, os pais, eles têm que acreditar no potencial do seu filho, acreditar que, esquecer que ele é autista, né, e focar na criança, né, que nós temos que preparar as nossas crianças para o mundo, para a vida. Nós sabemos que nós pais, eu enquanto mãe, eu me coloco no lugar dos pais, que nós somos muito super protetores e às vezes nós queremos os nossos filhos pra gente e acabamos não trabalhando essa questão da autonomia da criança. Então eu digo sempre assim para os pais dos meus alunos, vamos trabalhar essa autonomia, cortar o cordão umbilical, né, que nem sempre nós vamos estar junto deles e que eles são capazes de fazer as coisas da vida diária, da vida prática em casa, desde que haja um estímulo, né, que a família estimule, que a família acredite, como arrumar sua cama, guardar os seus brinquedos, de ir pegar seu copo, tomar água e colocar lá na pia, ou pegar o seu sapato, colocar no lugar adequado, tirar meio. Então, são coisas simples, né, que até então parecem simples, mas que são essenciais para o desenvolvimento da criança. Agora, professora, nessas duas últimas perguntas, as duas pessoas que fizeram a pergunta, elas têm um filho autista. Então, elas perguntaram, foi a dona Fátima, da Nova União, perguntou, nos estudos, ele pode se desenvolver da mesma forma que qualquer outra criança? Eu tenho um filho de 5 anos. Olha, deixa eu falar. A gente sempre procura igualar as pessoas, né? Equiparar as pessoas, tipo, fazer comparações. E não há necessidade, nós temos que parar de rotular as pessoas e tentar ficar comparando, porque isso prejudica muito. Cada um aprende de uma forma. A criança autista, ela não é diferente, ela só precisa de um olhar diferenciado, né? Que você acredite e primeiramente que você conheça a criança. Se você conhece a criança, você sabe do seu potencial, das suas habilidades, das suas dificuldades, e em cima disso você vai trabalhar. Então a criança autista, ela tem sim, né, como desenvolver igualmente as outras crianças, mas no tempo dela. Cada criança é no seu tempo. Essa avaliação tem que ser dela com ela mesma. Não é eu fazendo uma avaliação, equiparando com uma criança que está lá na sala de aula e que faz uma atividade com mais agilidade, com mais habilidade que ela. Não, ela tem o tempo dela para fazer. Então a gente sempre coloca isso, que todas as crianças, elas têm sim capacidade de desenvolver igualmente as outras, só que cada uma no seu tempo, né, no seu momento, na sua hora. E de que forma a gente vai estar também estimulando isso dentro da sala de aula e em casa. Agora a gente vai para o seu Daniel, da Fonte Nova. Ele tem uma filhinha, professora, de 4 anos e a dúvida dele é como incluir um aluno com autismo na sala de aula. A questão da inclusão, né? Como eu falei para vocês anteriormente, muito se discute sobre a inclusão das pessoas com deficiência, do aluno autista na escola. Então, essa inclusão, ela não é impossível. Ela é possível, mas ela é o quê? Em passos lentos. Então, a inclusão do aluno autista, primeiramente, a escola ela tem que estar preparada. Não é a criança que tem que estar preparada para estar na escola, não. É a escola, os funcionários, desde a pessoa que está lá na portaria, até aquela que está na cantina, na cozinha, fazendo seu lanche. Todo mundo da escola tem que saber lidar com a criança. E lidar com a criança é saber quais são as suas especificidades, quais são as suas dificuldades, as suas limitações, investir em formação. As escolas precisam investir em formações
com os professores, com todo o seu corpo técnico, né, seu corpo docente, com os pais dos outros alunos, porque a gente vê os olhares diferentes quando você vê um autista ali em crise, todo mundo para, fica olhando. Então, dentro da escola já tem que ter essa movimentação. Paizinho, mãezinha, nós temos uma criança autista dentro da sala de aula, fazer um comunicado bem explicadinho, que tem uma criança que precisa de uma atenção diferenciada das outras, né? Outra questão é monitorar essa criança, né, dentro da escola, de fazer a inclusão dela na hora do intervalo, na hora do lanche com as outras crianças. Ah, mas ela não gosta de estar perto ainda, é muito barulho. E aí a gente vai conversando para que nesses intervalos da sua turma, do seu turno, possam ser... conversar com as crianças para que elas não fiquem muito agitadas, mas que a gente vá tentando inseri-la nesse processo do lanche, na quadra, na educação física. Então é necessário esse olhar inclusivo de todos e aceitar a todos sem discriminação, né? O que acontece? Que se eu não tenho vontade de aprender, de buscar, eu vou ficar parada ali, né? Agora, a partir do momento que todo mundo acredita no potencial e vai atrás, vai estudar, vai correr atrás, porque o conhecimento ele está aí. As redes sociais, a internet, as informações estão aí. Basta que eu, enquanto professor, corra atrás, né? Vai estudar. Então, assim, a escola, ela que tem que estar preparada para receber sua criança, com formação, com adaptação na escola, nos horários, uma rotina organizada para ela, porque eles precisam de uma rotina, sem rotatividade de professor. O professor que iniciar tem que terminar com essa criança, e essa criança ela precisa de um cuidador dentro da escola ou de um professor tutor. Então todos os direitos legais dessa criança é necessário, e também o atendimento educacional especializado. Toda escola tem que ter uma sala de recurso multifuncional com atendimento educacional especializado para atender essas crianças. Ou seja, esse professor ele vai estar orientando o professor de sala de aula regular de como tratar, de como trabalhar com essa criança, de como fazer a inclusão dele dentro da sala de aula, na escola, e de estar trazendo toda a comunidade para abraçar a causa da inclusão, que é a aceitação de todos, sem distinção. Agora, professora, só para a gente concluir, eu queria que a senhora explicasse um pouco mais como está sendo o desenvolvimento das crianças nesse período que nós estamos vivendo de pandemia. Em relação aos atendimentos, né, dos alunos com deficiência, desde o primeiro semestre, nós estamos fazendo atendimento online com esses alunos, né, eles não ficaram sem estudar. A gente parou, suspendeu o atendimento presencial, mas nós continuamos com os atendimentos online. Essas crianças, eles continuam fazendo as atividades. Nós, professores do AE, ficamos fazendo alguns ajustes nas atividades que os professores do regular estavam fazendo, e a gente encaminhava principalmente para os alunos do segundo segmento, que é do sexto ao nono ano, ensino médio, né, que nós também temos aluno autista lá da educação infantil até o segundo ano do ensino médio. Então nós continuamos com as aulas online, e a partir de agora, de agosto, do segundo semestre, nós conversamos com alguns pais, e eles concordaram que nós retomássemos as atividades presenciais com eles. Então, nós temos alguns alunos que estão vindo para o atendimento presencial aqui na nossa sala, com todos aqueles cuidados, né, da vigilância sanitária em relação à limpeza, higienização do ambiente, uso de máscara, álcool em gel, e a gente está fazendo atendimento deles, né? E também tem alunos que não estão vindo e nós estamos fazendo atendimento online. Toda sexta-feira nós entramos com eles, fazemos alguns jogos para eles interagirem, né, uns com os outros. Então, assim, na escola nós não paramos o atendimento com essas crianças, principalmente com os nossos autistas, que a demanda da nossa escola GPC, a maioria, o público maior é autista. Então, nós continuamos com atendimento online e com atendimento presencial, com autorização dos pais. Esse atendimento é individual. Nós temos um horário específico para cada criança e também o cuidado com a saída, para que eles não venham se encontrar. Então, tem todo esse cuidado. Nós já estamos com 2 meses, né, que nós voltamos. E os pais que se sentiram seguros autorizaram. E os que não se sentiram, a gente entende, mas continuamos fazendo esse acompanhamento online com eles. O professor esclareceu perfeitamente as nossas dúvidas, assim como as minhas que eu tinha, como das pessoas que mandaram, né, as perguntas. E eu só tenho a agradecer, professora, pela sua disponibilidade de ter aceitado o convite. Foi de excelência
para que a gente pudesse desenvolver e tirar as dúvidas, né, que a população tinha, tá bom? Então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada, tá?